Olá, terráqueos, Papai Inc 2 JF aqui com mais um vídeo, mais uma série de vídeos, tá? Essa daqui vai ser sobre o Nano VNA. Esse aqui é o modelo FV2. Mas isso vai servir para todos os modelos que tem por aí, tá? Essa linha de Nano VNA é uma linha open source, então são vários fabricantes diferentes desses VNAs. Aí, por exemplo, você comprar um analisador de antena da Rig Expert ou um da MFJ, ele tem lá um modelo da Rig Expert, lá os vários modelos daquele fabricante. Isso aqui é diferente, isso aqui é um open source, então muita gente fabrica, cada fabricante tem um modelo um pouquinho diferente do outro, de gabinete, de acabamento, às vezes de recurso, de range de frequência, tem alguns que vai até 350 MB, outros 800, outros 1,5 GB, esse aqui é 3 GB e assim por diante, tá? Então, antes de você escolher, pesquisa bastante, porque são muitos fabricantes. Essa série aqui, ela vai ser um pouquinho mais complexa, porque isso aqui é um instrumento complexo e vai exigir assim um pouco mais de... Não dá para eu fazer esse vídeo aqui, pelo menos não esse primeiro, do jeito que eu tenho feito os outros, né? Que eu simplesmente pego alguma coisa, fico tagarelando ali, liga a câmera, fala e desliga e tá pronto. Esse aqui eu tive que meio que escrever um roteiro para explicar, porque tem muitos detalhes e é um equipamento que vai valer a pena explicar direito, porque tem muito uso no nosso hobby isso aqui, tá? Então eu vou fazer um unboxing aqui, que como a caixa é transparente, já está meio que fora da caixa. E vamos dar uma olhadinha no que vem nesse kit aqui. E depois, em seguida, diferente dos outros, né, que eu simplesmente faço um unboxing, dar uma ligadinha, nós vamos ter que explicar alguma coisa sobre o que é um VNA, para que serve e outros detalhes aí que vão ser necessários para a gente entender direito isso aqui, tá? Bom, vamos lá, vamos ver o que vem, ó. Eu comprei esse aqui no AliExpress, chegou em acho que 10, 12 dias, não paguei imposto, tá? Ainda aquela história de cobrar impostos aí ainda não está funcionando, tá na sorte e passou, tá? Custou, eu comprei o modelo, eu comprei o que tinha maior tela, porque depois de uma certa idade você quer ver melhor as coisas, a vista não ajuda. Então aqui tem um modelo que é 2,8 polegadas, que são aqueles primeiros. Esse aqui já é um modelo de 4 polegadas, então é melhor. Eu já comprei o modelo também que ia até 3 GB e eu dei uma pesquisada e eu gostei desse modelo específico, tá? Bom, veio num estojinho bacana, transparente aqui, que dá para transportar. Diferente do Tiny SA, lá, o analisador de espectro, que ele veio numa caixinha e eu acabei tendo que fazer um case para ele. Esse aqui, acho que dá para usar esse case aqui sim. Ó, 2 travinhas. De cara aqui já tem um bilhetinho. Nano VNA F versão 2. Obrigado por adquirir este analisador de redes vetorial de 3 GHz. Deixa eu ver, documentação, o software e firmware são continuamente atualizados na nossa página. Para minimizar o risco de material, de ser impresso material obsoleto, nenhum manual ou outra documentação é incluído com essa remessa. O último manual, software e firmware pode ser baixados e estão disponíveis no endereço aqui, tem um QR Code. Se você encontrar algum problema, contate a gente via e-mail. E atrás aqui, provavelmente chinês isso aqui, né? Eu não sei distinguir chinês e japonês, mas certeza que é chinês. Tá aqui o estojinho que vem uma espuminha. Olha, ele vem com
chama stylus isso, né? Uma canetinha plástica aqui para poder usar a tela touch. E o que vem nesse kit? Vem o analisador de rede, vem aqui, deixa eu ver, tem dois cabos, ó, dois cabos iguais, conector SMA macho nas pontas. Nossa, que cabo duro, olha, é semi-rígido esse cabo, não é aquele que é flexível, tá? Então provavelmente é de melhor qualidade isso, mas tem que tomar cuidado porque se ficar dobrando muito já viu, né? Vem os dois cabinhos, o que mais que vem? Deixa eu encaixar aqui de volta. Vem aqui algumas transições, né? A gente fala emenda, mas normalmente rato laboratório chama de transição. Isso aqui é uma transição SMA fêmea, SMA fêmea. O que mais? Aqui vem outra que é macho-macho. Tudo aqui é SMA, tá? Qualquer coisa que você tenha que fazer diferente de SMA, você tem que ter um adaptador. Tem um cotovelo aqui, 90 graus, SMA macho, SMA fêmea. Só uma extensão. E aqui a gente tem 3 adaptadores. Para quem não conhece um analisador de redes, quando você vai fazer medições, na maioria dos casos, sempre que você muda a faixa de frequência ou troca os cabos, você tem que recalibrar isso aqui, tá? Porque quando você vai fazer uma medição, se você faz usando o conector do analisador, tudo bem, ele já deve ter sido calibrado, então ele sabe que o conector é esse aqui. Agora, a hora que você coloca um cabo no meio do caminho, vamos dizer que você quer analisar um filtro, e você coloca 2 cabos aqui, porque esse filtro está usando o cabo, vamos dizer, BNC. Esse cabo que você pôs daqui no filtro, nessa porta e nessa outra porta, vai alterar a medição que você está fazendo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que calibrar com esses 2 cabos no lugar para que esses cabos sejam detectados pelo software do analisador e eles sejam debitados da medição que ele vai fazer. Ele tem que entender que aquele cabo faz parte dele, para aquilo não distorcer a medição, para aquilo não é distorcer a palavra, para aquilo não influenciar, por exemplo. Isso aqui a gente vai ver mais à frente, mas é um Vector Network Analyzer. Tem 2 tipos de Network Analyzer, analisador de rede. O Scalar, que mede só magnitude, né, amplitude, e esse aqui é Vector, ele mede amplitude e fase. E fase é uma coisa que se você puser pedaço de cabo coaxial no meio, pode mudar a fase e você vai estar medindo errado. Por isso tem que sempre calibrar. Toda vez que você muda a faixa de frequência, muda a frequência ou troca cabo, calibrar. E são essas 3 peças aqui que são usadas na calibração básica. Isso aqui é uma carga de 50 ohms. Se você for fazer, por exemplo, provavelmente será que isso funciona com 75 ohms? Deve funcionar. Você colocaria uma carga de 75, eu preciso ver se ele aceita 75, mas aí você teria que calibrar com uma carga de 75. Aqui é de 50, porque no radioamadorismo é tudo 50, né? Então aqui é uma carga, você tem que calibrar com os 50 ohms, com uma carga aberta e também com um curto. Esse conector aqui é um SMA sem o pininho, e esse outro aqui é um SMA com o pininho, mas ele é usinado, ele é inteiro de metal e tem um pininho aqui, mas em curto com terra. Então esses 3 aqui são usados para calibrar. Bom, vamos dar uma olhada então no aparelhinho
tirar esse plastiquinho daqui da frente. Nossa. Ah, olha a eletricidade estática disso aqui. Tela bem reflexiva, hein? Eu prefiro aquelas que não refletem muito. Olha, gabinete de alumínio, belo gabinete, pintura eletrostática. Tem as marcações aqui, a gente já vai ver isso. Vamos ver, ó. Embaixo e em cima não tem nada. Lateral esquerda, você tem as duas portas. Eles até escreveram aqui TX e RX, conector SMA, né? Do outro, aqui nessas portas ainda, a gente já vai ver isso, tá? Mas ó, porta 1, porta 2, que eles chamam de TX e RX, e aqui embaixo mostra os parâmetros S, tá? Também vamos ver isso mais à frente. Então aqui você tem S21, S11, ó, Nano VNA F versão 2, Vector Network Analyzer. E do lado direito aqui na lateral a gente tem um adaptador, um conector, né, USB-C, para você carregar e também acessar o instrumento pelo software do aplicativo no PC, chavinha de liga e desliga, tem uma saída USB aqui para você ligar instrumento externo. Só que eu não sei ainda, porque eu não vi no manual, não veio, né? Vou depois dar uma olhada. Eu não sei se você pode usar a bateria interna disso aqui como chama aquilo? Um power pack. E pode até que ser que dê para fazer. Bom, deve dar, né? Porque está escrito 5 volts 1 ampere, significa que isso aqui fornece corrente. Então deve dar para usar como um power pack, mas também pode ser que colocando o pendrive aqui você consiga abaixar print screen da tela, não sei. Ou só pelo PC, isso a gente vai descobrir. Aqui tem um furinho com LED azul, que indica quando está carregando, ou que acho que ele pisca, e quando está carregado ele fica azul. E nesse modelo, alguns modelos você tem aqui em cima aquela chavezinha que você gira para a direita ou para a esquerda para poder andar com o marker, né? Esse aqui não, ele tem um botão no meio, para um lado ou para o outro, é um de toque. Aquele eu acho meio frágil, eu acho que esse aqui vai ser mais legal. E aqui atrás eles têm o silkscreen aqui da apresentação do analisador e o DUT, que é o dispositivo, em inglês dispositivo under test, né? O dispositivo que vai ser testado. Então, de unbox é isso aqui. Eu acho que a gente então agora precisa explicar o que é um analisador de redes, né? O que é, para que serve. Então, olha, se você der uma busca na internet e você pesquisar lá o que é um analisador de redes, eu dei uma busca e o que eu encontrei? Eu encontrei a seguinte explicação. É um instrumento que mede magnitude e fase das propriedades de transmissão e reflexão das portas de um dispositivo versus a frequência. Putz, falou, mas não disse nada, né? Então, eu vou explicar melhor o que é um analisador de rede e para que serve isso aí, tá? Olha, eu ia procurar alguma imagem para poder explicar o que é um VNA, né, e para que serve, mas aí eu vou ter que editar, colocar imagem, e a proposta desses novos vídeos, para que eu consiga fazê-los, como eu expliquei lá no site do CRAN, essa nova temporada do CRAN TV, quem não viu, dá uma lida lá no site do CRAN. Eu vou até explicar rapidinho aqui. No passado,
eu queria fazer vídeo, que eu achava bacana. Eu sou da época que editar vídeo em casa era um negócio impossível, você não tinha computador com essa capacidade. Aí eu lembro que lançaram uma placa de vídeo que chamava, como é que era? Newtek, era a empresa. Não lembro lá, uma placa, Videotoaster. Custava coisa de $3.000 e fazia efeitos, e naquela época que não dava nada disso, eu sempre quis editar vídeo, né? Agora, como é fácil, qualquer computador faz, foi aí que eu comecei a me meter a fazer vídeos de assuntos que eu queria compartilhar informação, porque eu acho muito legal esse negócio do YouTube. Eu aprendi mais assistindo vídeos e tutoriais no YouTube do que nos 17 anos que eu fiquei num centro de pesquisa e obtendo informações com colegas, aqueles gurus do trabalho. Eu aprendi mais com o YouTube e pessoas comuns em casa contando para você alguma coisa que eles sabem como funciona, do que trabalhando esse tempo todo com especialistas que gostam muito de esconder as informações. Então isso aqui é uma forma de retribuir tudo que eu consegui aprender com esses YouTubers, tá? E a ideia qual é? Antes eu perdia muito tempo editando, demorava muito, dava trabalho, aí eu não conseguia tempo para gravar esses vídeos. Aí eu achei uma solução mais simples. Eu ligo a câmera, começo a tagarelar aqui, vou falando e vai ficar do jeito que ficar, sem muita edição, sem nada, para poder conseguir fazer conteúdo e postar toda semana. Fazendo dessa forma, eu consigo colocar um vídeo por semana, às vezes até mais. Essa experiência eu estou fazendo há uns 2 meses, já tem mais de 20 vídeos aí, né? Bom, vamos lá, vamos voltar ao que interessa. O que é um analisador de redes? Para que ele serve? Um Vector Network Analyzer, tá? É o seguinte, ó. Você tem aqui no meio o DUT, né? O dispositivo sobre teste. Isso aqui pode ser várias coisas, tá? Por exemplo, pode ser uma antena, pode ser um filtro, pode ser um componente, um capacitor, um indutor, um duplexador, esse dispositivo que você vai testar. E o Network Analyzer, ele tem portas, tá? Esse aqui tem 2, tem a porta 1 e a porta 2. Então olha aqui, qual que é a ideia? Na porta 1, você coloca um sinal, o Network Analyzer, ele pela porta 1, ele emite um sinal, tá aqui o sinal que ele enviou, o V de entrada, tá? Ele entra com esse sinal no dispositivo sob teste. O que acontece? Ele sabe quanto de sinal ele mandou. Se houver reflexão desse sinal aqui, ó, S11, é a medida de reflexão. Ele vai receber essa informação de volta, ó, ele vai pegar ela refletida e ele vai medir esse sinal que ele recebeu de volta. E aí ele consegue saber quanto voltou, quanto ele transmitiu, quanto voltou, então ele consegue fazer essa medição de ROI, por exemplo, ele consegue medir impedância, tudo com essa porta 1, que é o parâmetro S1. Depois eu tenho um outro slide aqui que a gente vai ver para entender por que chama parâmetro S, essas coisas. Mas então, olha só, a gente consegue medir retorno do sinal, reflexão, portanto, perda de retorno. Para rato de laboratório, perda de retorno. Para radioamador, que a gente está acostumado, relação de onda estacionária, tal, SWR. Uma é matematicamente relacionada à outra, é só questão de cálculo. Então a gente consegue fazer medição de ROI, ver componente, ver indutância, esse tipo de coisa aqui, com S1. A outra porta, que é a porta 2, a gente pode injetar um sinal pela porta 1. Então, no caso aqui agora você colocou um filtro aqui no lugar, tá? Um exemplo, um filtro.
Pode ser um amplificador, pode ser um duplexador, mas vamos falar de um filtro, que é mais simples. Um filtro passa banda, por exemplo. Então, o que ele faz? Ele vai jogar um estímulo aqui e na outra porta, né? Você pega o filtro tem duas entradas, né? Você liga uma entrada na porta 1, outra na porta 2. Ele gera um estímulo na porta 1, ele sabe quanto de estímulo ele gerou e ele vai ler o que chegou na porta 2. Então, o que ele consegue? Sempre que você enfia qualquer coisa no meio do caminho, existe uma perda. A gente chama de perda por inserção, tá? Qualquer linha de transmissão, amplificador, seja o que for, enfiou alguma coisa no meio, tem perda. Se você põe um negócio que é 1, nunca vai chegar mais que 1 do outro lado. Sempre vai chegar menos. Tanto é que o resultado do S11, que é a ROI, aqui, quando a gente for ver lá perda e retorno, é sempre um número negativo, tá? Porque está voltando menos do que você mandou. E nós vamos saber, então, quanto voltou de reflexão, quanto que chegou do outro lado, ou seja, qual é a perda que aconteceu no meio do caminho. E no caso de um filtro, por exemplo, um filtro passa faixa. Se você está antes da faixa que ele passa, não vai passar quase nada, então vai perder quase tudo. Aí vai passar a faixa que você quer e depois vai perder tudo outra vez. E ele consegue plotar no cartesiano o formato desse filtro, de resposta do filtro, tá? Então, esses são os parâmetros S. Aqui atrás tem o resuminho disso, tá? Então aqui, ó, a gente vai usar muito S11 e S21, tá? O S12 e o 22 é reverso, eu não sei se ele faz, mas o que a gente mais vai usar são esses dois de cima. Agora, vamos antes de ver para que serve, vamos falar dos parâmetros S. Eu tenho um slide aqui. Olha, eu achei esse slide aqui num vídeo do YouTube de uma pessoa que estava explicando sobre os parâmetros S e vai servir para a gente isso aqui, ó. O que são os parâmetros S? Scattering parameters. Scattering em inglês é dispersão, espalhamento. A ideia é essa, tá? Simplesmente é a razão de uma medida de resposta para um estímulo. Ou seja, você aplica um estímulo e você tem uma resposta e você faz a razão disso, ou seja, um sobre o outro. É tipo ROI, sabe? ROI é um número 1 por 1.2, 1 por 2, é a mesma ideia, tá? E tá aqui, ó, o S, XY. Então, a resposta na porta X é resultado de um estímulo aplicado na porta Y. E daí que vem aquele S11, S21. Então, tá aqui, ó, S11, reflexão na porta do dispositivo sob teste. A porta 1 transmite um estímulo, aqui é uma antena, por exemplo, ou um filtro, ela chega com um sinal, se houver reflexão, ela volta aqui para a porta 1, aqui internamente, além do sinal transmitido, tem um receptor aqui também, um tipo de um duplexador, sabe? Na mesma porta ele consegue receber e transmitir. E o sistema aqui do analisador consegue ler o que retornou. E aí ele consegue fazer essa relação. Ó, retornou o A, ó, ele mandou o R, retornou o A. Então ele tem aqui, ó, um sobre o outro. Então ele tem a informação da razão, o quanto ele mandou, quanto voltou. E se eu for medir o 2,1, ele joga um estímulo. Esse estímulo vai passar pelo dispositivo, no caso de um filtro, e ele vai ler na porta 2 o que conseguiu chegar lá. Então ele jogou um estímulo R e chegou lá do outro lado, o B. E ele consegue fazer a razão do B com R, tá? Então é por isso que chama S-parameters, tá? Olha aqui um outro slide que eu peguei desse mesmo vídeo. Como é que chama? É Alan Woke, é um radioamador americano. Ele tem vídeos muito bons no canal dele, tá? Recomendo quem souber inglês assistir, vale a pena. Então,
ele colocou aqui, para que um VNA é bom? Ele é bom para quê, né? Para que ele serve? Outra coisa, eu vivo falando aqui, caracterizar, isso é conversa de laboratório, tá? Caracterizar um DUT, um instrumento que você está testando, por exemplo, antena, um filtro, significa que você vai avaliar performance, perda, né? Performance inclui perda, se é um filtro, qual é o formato da resposta dele, esse tipo de coisa. Então, quando fala caracterizar, você vai avaliar o filtro, verificar tudo as respostas e tudo mais. Bom, para que serve um Vector Network Analyzer? Uma porta, que é a porta S11, ele serve para ver reflexão, tá? Refletida. Então, a gente consegue ver ROI, né, o SWR de uma antena. Você consegue medir impedância complexa, a gente vai ver isso quando for ver a parte da Smith Chart que ele faz também, aquela carta de Smith. Você consegue medir componentes, resistência, indutância, capacitância, porque uma antena, por exemplo, ou um filtro, ele pode ser mais indutivo, capacitivo, e na hora da mudança de fase, a frequência que ele está ressonando, né? Na hora que muda de fase de C para L ou L para C. Você consegue medir comprimento de linha de transmissão. O que é isso? Você consegue pôr um cabo coaxial e medir qual é o comprimento do cabo. Você consegue, vamos dizer que esse cabo no meio do caminho foi cortado e esse cabo passa por vários conduítes. Mas onde será que aconteceu o problema? Distância para a falha. Você consegue descobrir a que distância tem um problema no cabo. Eu vi que ele tem TDR, que é Time Domain Reflectometer, né? Como que é? A reflexão no domínio do tempo. Você manda, qual que é a ideia disso? Você manda um pulsinho, esse pulsinho vai pelo cabo, quando ele encontrar um curto, um aberto ou uma carga, se for uma carga de 50 ohms perfeita, não vai voltar nada. Mas se tiver alguma ROI, vai voltar alguma coisa. Ele vai saber a que distância está aquela carga. Se tiver em curto ou em aberto, também ele vai saber a distância, porque, por exemplo, se você mandar um sinal e está aberto lá do outro lado, esse pulso vai voltar invertido, então ele vai medir o tempo. Eu mandei esse pulso, levou tantos microsegundos, nanosegundos para esse pulso voltar de volta. Ele sabe a velocidade do fator do cabo e pronto, está a 20 metros esse problema. Então ele faz isso também. Então essas são aplicações para porta S11. Porta 2, transmissão, formato de filtros, perda em linha de transmissão. Por exemplo, você pode ligar um cabo coaxial na porta 1 e ligar outra ponta na porta 2 e você vai conseguir medir a perda nesse cabo, tá? O que mais? Atraso no dispositivo, o delay que o dispositivo causa. Delay mudança de fase de delay é a mesma coisa. Você manda uma senoide, ela chega atrasada, ela está fora de fase, né? Ganhos de amplificadores, resposta de frequência e generalizando, você mede antenas, duplexadores, diplexers, filtros, indutores, capacitores, amplificadores, splitters, que são divisores, né? Balões, choques, redes de faseamento, atenuadores e mais um monte de coisa que nós vamos dar uma olhada no que dá para fazer com isso. Então, é o seguinte, nós já vimos o que é um analisador de redes, para que serve para esse monte de coisa aqui, que tem tudo a ver com o radioamadorismo. Então, é uma coisa que radioamador custa hoje, está tão acessível, que todo radioamador, pelo menos os que têm interesse técnico, né? Aquele que gosta só de bater papo, talvez não se interesse por isso, mas muitos radioamadores que têm interesses técnicos, que gostam do hobby por causa dessa parte, dessa área do radioamadorismo, que a gente se envolve tanto com técnica, com eletrônica, com comunicação, RF, essas coisas, que
vale a pena ter um negócio desse, tá? Bom, voltando aqui ao analisador, deixa eu fazer um comentário que eu fiz no vídeo do analisador do TinySA. Eu não sei se a história vai ser exatamente a mesma, mas eu vou falar aqui também. Olha, até um passado recente, um instrumento desse, não era desse tamanho, né? Uma coisa muito maior. Você só encontrava em laboratórios assim seletos de alguns lugares. Por exemplo, nos anos 80, eu sabia que tinha no CPQD da Telebrás, onde eu trabalhava, e tinha acho que um ali na rodovia Campinas-Mogi, mais para frente, tinha um outro centro de pesquisa, como que chamava aquilo? Eu não lembro direito, mas que eu tinha conhecimento nesses dois lugares ali. Para vocês terem uma ideia, o que a gente tinha no laboratório lá de telecomunicações, ele era um HP 8510, custava na época $150 mil, tá? Então, imagina $150 mil, até hoje $150 mil é mais que 500 mil, é meio milhão, né? Para um instrumento desse. Então, era uma coisa que só empresas com muito dinheiro ou estatais, que era o caso, para ter um equipamento desse. E hoje em dia, para você ter uma ideia, de entrada dessas marcas de renome, HP não é mais, né? Keysight, né? Keysight, o Rhodes Schwartz, que mais? Tektronix, e tem outras, Lacroix, essas outras empresas. De entrada começa por baixo uns $10 mil, tá? De entrada. Agora, daqueles profissionais de laboratório que você manda algum dispositivo para fazer análise de homologação, esse tipo de coisa, pode custar mais de $1 milhão. Tem acessórios opcionais desses novos analisadores que podem custar $10 mil, um opcional. Então era inacessível no passado. Hoje é inacessível esses instrumentos profissionais caríssimos, mas o tempo foi passando e a tecnologia SDR e tudo mais, isso barateou demais para produzir um instrumento desse. Claro que não com a performance de um instrumento profissional desses, né? Que um instrumento desse de laboratório, eles têm mais portas, a varredura é mais rápida, range é maior, vai até 30 GB, tem uma precisão maior. Então, eles são obviamente mais sofisticados, tá? E o curioso, né, nos anos 80 a gente tinha acesso a esse analisador e tinha um radioamador que trabalhava no laboratório, o PY2BDJ Jolie, o pessoal aqui da região de Campinas, estado de São Paulo, conhecia. E só ele podia pôr a mão naquele analisador, ele não deixava ninguém pôr a mão naquilo. E nas repetidoras do CRAN, nos anos 90, quando a gente precisava ajustar algum filtro ou duplexador, eu levava, né, para o trabalho, e depois do expediente a gente ficava lá para poder calibrar o duplexador, mas só o Jolie podia pôr a mão naquele negócio, não deixava nem chegar perto. Bons tempos. Bom, hoje o preço de um negócio desse aqui é quase que pornográfico. Esse negócio aqui custa $100. Um dispositivo que, claro, ele não é igual ao profissional, mas ele tem uma capacidade que é mais do que suficiente para o que a gente precisa no radioamadorismo, tá? Então, é um instrumento que, olha, se o radioamador se interessa pela parte técnica, ele tinha que ter um negócio desse à disposição. E eu diria mais, o ideal é você ter um par, tá? Você ter esse Network Analyzer e aquele TinySA Ultra da outra série que eu estou fazendo. Quem não viu o vídeo, dá uma olhada lá. Valeria a pena ter os dois, cada um tem a sua aplicação. Existem algumas aplicações que podem dar certo, um consegue, o outro também consegue fazer, mas cada um tem áreas que eles
são específicas dele, tá? Se eu fosse vamos dizer, eu só posso comprar um no momento, compra primeiro um Network Analyzer, tá bom? Isso é a minha sugestão. E gozado, né? Eles chamam de nano VNA, mas não tem nada de nano nisso aqui. Porque nano é pequeno, né? Minúsculo. Isso no mínimo teria que ser um mini, porque olha, a capacidade que enfiaram nesse negócio é um absurdo. Que mais? Vamos lá. Ó, especificação técnica. Esse cara aqui, ele vai de 50 kHz a 3 GB. Ele tem uma tela de 4.3, tem versões de 2.8, tem versões que vão até 1,5 GB e aí são mais baratos, né? Esse aqui custou 500 e alguma coisa, tá? É uma versão top. Aí eu acho que você vai encontrar até por, sei lá, R$200 a versão de 2.8, que chega até, vamos dizer, eu não sei se eu estou acertando o limite máximo, mas talvez chegue a 500 MB, que é o suficiente para radioamador, né? Que mais? 4.3 polegadas tem esse aqui. Esse aqui tem 301 pontos na tela, tá? Então quando você faz uma varredura, por exemplo, no espectro inteiro que ele consegue capturar, que é de 50 kHz a 3 GB, como ele tem 300 pontos, tem mais chance de você ver algum sinalzinho. Os que tem menos, por exemplo, tem alguns que tem 100 pontos apenas, pode ser que nesse range todo aconteça algum sinal que você não consiga ver. Aí você vai ter que dar um zoom maior na frequência de interesse para você conseguir ver o sinal. Esse aqui tem mais pontos, ele consegue ver mais coisas assim quando o range está muito grande. Tem as duas portas de parâmetro, interface para PC, você pode acessar software via PC. E a sensibilidade, tá? O range dinâmico desse carinha aqui, para a porta S11 é de 50 dB e a porta S21 é 70 dB, tá? Isso tá o suficiente para a maioria das aplicações. Talvez apenas para ajustar duplexador quando todas as canecas estão interligadas, que aí você chega a ter mais de 100 dB de isolação. Você vai ter lá o mergulho, mas você vai ter um ruidinho, mas tem uns macetes aí para conseguir ajustar também. Então é mais do que o suficiente. Outra coisa legal, ele tem um gerador de sinais, tá? Não é tão completo quanto o do Tiny SA Ultra, mas dá para gerar sinal, você pode fazer algumas coisas interessantes com o gerador, embora ele tenha algumas saídas, acho que umas 3 saídas fixas de nível, e eu não sei se frequência dá para você ajustar, óbvio, né? Mas é mais simples, a gente vai ver isso, tá bom? Outra coisa, eu vou agora ligar para a gente dar uma olhadinha em algumas, eu só vou ligar, a gente vai dar uma olhada geral, porque já está muito longo esse vídeo, e eu vou fazer alguns testes, só com algumas coisas aqui, umas anteninhas, só para a gente ver o resultado, assim, coisa simples, tá? Mas eu preciso, eu precisava fazer um vídeo explicando o que é o decibel, esse incompreendido pela maioria dos radioamadores, tá? Porque tanto aqui no Nano VNA quanto no Tiny SA Ultra, lá o Spectrum Analyzer, a gente precisa entender o que é decibel. Quase tudo aqui se fala em decibel. E é uma coisa simples, mas a maioria dos radioamadores não tem compreensão sobre o que é decibel, o que é um dBm, dBi, esse tipo de coisa. Então eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo essa semana para fazer um resuminho do que é o decibel, bem simples, sem matemática, nada, para todo mundo conseguir acompanhar o que acontece aqui, tá? E o que mais? Bom, vamos ligar para ver. Deixa eu reposicionar a câmera aqui para ver se eu consigo pegar sem reflexo. Vamos dar uma ligadinha para ver isso aqui funcionando. Olha que negócio impressionante o reflexo dessa tela, viu? Isso é uma coisa que, para gravar vídeo, olha, dá para me ver direitinho ali. Eu vou ligar aqui. Depois eu vou pensar um jeito para gravar os próximos vídeos, como que eu vou fazer para eliminar esse reflexo. Então vamos ligar. Olha, eu vou fazer, como o vídeo já ficou longo demais, vou fazer rapidinho, só demonstrar duas medições aqui.
Eu tinha para mostrar para vocês tudo isso aqui, ó, de antena DHT que eu tenho aqui, e eu ia dar uma olhada cada uma delas e fazer comentários sobre o resultado, mas eu vou deixar para fazer um vídeo específico para isso depois, tá? Vamos só dar uma olhadinha em uma e ver como é que ela funciona. Como essas antenas, eu vou pegar essa aqui, que é uma antena que veio no Baofeng. Como eles usam SMA fêmea na antena, ao contrário do mundo todo, eu vou ter que usar uma transição que veio junto macho-macho. Então eu vou colocar aqui. Bom, vamos configurar. Quando liga o VNA, eu não vou entrar em detalhes de nada do display, vai ter um vídeo para isso. E também não vou calibrar agora. Ele vem com todos esses traços ligados, tá vendo? São 3 traços, do perda de retorno, do ROI aqui e o Smith Chart. Então, vou tocar aqui na tela, display, traços. Eu vou desligar o ROI e desligar o Smith Chart para ficar mais clean a tela, tá? E, bom, o que nós vamos fazer? Essa antena vai de dual band. Então, como estímulo, eu vou falar para começar em 100 mega e o stop vai ser em, sei lá, 600 mega. Para a gente conseguir ver um certo espaço antes e depois da frequência de sintonia. É uma antena dual band, então ela deve pegar em 144 e 440. Olha aí, ó. Olha os 2 mergulhos da perda de retorno do 144 e do 440. Mas isso aqui é coisa para rádio laboratório, perda de retorno. O radioamador gosta de ROI. Então, vem aqui, vamos voltar, estímulo, não é no estímulo, é no display formato ROI. Agora, tá do jeito que o radioamador gosta, né? Então, não sei se está dando para ver direito aí, deixa eu dar um zoom aqui, para ver se dá para perceber melhor. Olha aqui essa antena, ela tem uma ROI aqui de 3 na faixa de VHF e 1 por 1 aqui nos 440, tá? Não vou entrar em detalhes certinho. Só que o que acontece com o HT? Quando você coloca a mão no corpo do HT, olha o que vai acontecer aqui, ó. Olha lá. Eles levam em conta isso, que como influencia, eles provavelmente sintonizam a antena, levando em conta que vai ter essa massa aqui segurando o rádio. E aí a ROI vai lá para menos de 1,5, tá? Eu não, rapidinho, só para ver o exemplo, tá? E vamos só mandar um cursor aqui nesse, deixa eu ver, vamos lá, back marker search mínimo direita, ali já foi no lugar certo, aqui ó, eu mandei o cursor aqui, você pode arrastar o cursor, ir pelo botãozinho ou mandar ele fazer uma busca. Ó, 425, 1 por 1 de ROI, tá? Mas se eu andar um pouquinho nos 440, tem que tirar esse display da tela. Se eu for lá no 440, olha lá, 1 por 1.2, 1.4, muito boa anteninha aqui. Bom, eu mudei a luz aqui, esse aqui é um outro teste rapidinho, só para mostrar para vocês. Eu peguei um desses duplexadores de UHF mini e ele é um duplexador só note, tá? Ele não tem o bandpass, a banda passante. E eu liguei uma porta do Nano VNA em uma das portas dele, a porta low, coloquei a outra porta na porta high, uma carga de 50 ohms aqui no lugar da antena,
E tá aqui o formato do filtro, tá? Como é um NOT, então nós temos aqui em UHF os dois mergulhos da frequência baixa e alta. Tá? Então, para encerrar, essa série vai ser explicando os vários usos de um Network Analyzer, especificamente esse aqui. Esse aqui é um modelo mais atual, novo, mas esses tutoriais e tudo que a gente falar vai servir para os outros. Eu pretendo fazer várias experiências, mostrar como é que ajusta duplexador, como é que verifica antena e outras experiências. E o que mais? E aí quem tiver um desse vai poder ir acompanhando aí as experiências, tá bom? Então, ó, fica para o próximo vídeo explicar o que são essas informações na tela, a hora que liga. A gente vai ver como é que calibra e a gente mede alguma coisa no próximo vídeo, tá bom? Tentar fazer esse meio da semana aí. Até lá, pessoal. Valeu. Se gostou do vídeo, manda um like lá e assina o canal e clica no sininho para ser avisado dos próximos vídeos aqui da série.